De volta com o Educador em Entrevista, quinto bloco, nós vamos falar um pouquinho, né, do Dia Internacional de Proteção de Dados e da Lei Geral de Proteção de Dados, hoje aqui na companhia da advogada Patrícia Droski. Gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Educadora. Na verdade, eu que agradeço. É sempre importante a gente poder, enquanto advogado, enquanto ser cidadão, né, poder prestar algumas informações que são aí importantes para todos nós, né? Patrícia, a gente até brincava aqui no intervalo, né? Hoje os dados são o novo petróleo, não é? De tão importante, não é, que se fala dessa questão hoje. E é interessante o quanto ainda a sociedade, de uma maneira geral, não pensa a respeito, né? Mesmo a gente já tendo uma legislação, tendo toda uma estrutura que pensa nisso, as pessoas tratam os dados pessoais como se não fossem nada. O que a gente tem visto, assim, é que as pessoas tratam os dados pessoais como se a gente estivesse conversando com o vizinho da casa ao lado, né? Que dá para confiar. E, na verdade, os nossos dados hoje em dia, eles valem ouro, né? Valem ouro. E, no decorrer da sua entrevista, a gente vai explicar por que a gente está falando isso, inclusive. Exato. Primeiro, né, vamos cair numa questão simples, que é a questão dos golpes que a gente sofre hoje, né? A maioria dos golpes estão ancorados em dados, né? Você recebe o e-mail lá que você está da Receita Federal, você bate o olho, você vê o teu CPF lá, né? Você fala assim, olha, deve ser a Receita mesmo porque tem meu CPF. Ou a pessoa entra em contato, você recebe uma ligação do seu banco, né? Como é que sabe que eu tenho conta nesse banco e etc. Então, quanto isso tem sido usado de maneira criminosa também? Bom, então, o que eu vejo? Primeiro a gente tem que falar de uma parte histórica. Sim. Então, assim, você pega hoje um cidadão hoje de 70 anos, tá? Que é um cidadão jovem, né, ativo. Sim. Porque quando a gente fala de cidadão jovem ativo, é no seguinte sentido. Ele está normalmente hoje as pessoas estão trabalhando, as pessoas cada vez mais protelando a questão de parar, né? Por questões financeiras, por questões ideológicas, por várias questões, né? Então, assim, essa pessoa, vamos pegar esse cidadão de 70 anos. Ele fez curso de datilografia. Ele fez curso de datilografia e começou a trabalhar na época da máquina de escrever. Então, assim, em pouco espaço de tempo, se você pensar que nós tivemos uma abertura, a partir de 1990 no Brasil, de tecnologias e tudo mais, eu vou fazer um resumão, assim. Essa pessoa que saiu que aprendeu o AS na máquina de escrever, ele foi jogado na frente de um computador, doa quem doer. E, às vezes, mesmo a pessoa que não trabalhe com a parte de tecnologia na sua empresa, no seu escritório, no seu consultório, quando você passa nas agências bancárias em Batatais, você vê aquela fila enorme de uma pessoa numa luta assim, em glória com uma máquina, né? Porque você já não tem mais funcionários para prestar aquele auxílio. Então, essas pessoas, nós todos, de uma forma geral, nós estamos muito fragilizados diante de um golpe, né? Exato. É o que a gente chama aí da exclusão digital, né? E justamente isso, né? Com cada vez mais essa tecnologia evoluindo, né? Cada vez mais ferramentas propícias para enganar as pessoas. Eu vi uma ferramenta esses dias que ela, com poucos minutos de gravação da sua voz, ela imita a sua voz, né? Aí pensa nisso, né? Olha, uma pessoa que tem pouco acesso, recebe um áudio do filho ou da filha, né? Com exatamente a mesma voz, acaba caindo. Ela paga o que tiver que pagar ou quando ela não morre, porque assim, a gente não é um exagero, é uma situação que é muito, quem já passou por isso, e quem estiver nos assistindo, conhece alguém que já passou por isso, né? Eu já passei por isso. E assim, são casos, falar, eu passei por isso, mas aconteceu. Todo mundo tem uma história para contar. Mas nós somos assim, os golpistas estão aí na era digital. E assim, muito atentos, porque se você fechar os olhos, quando você abre, já tem outra tecnologia. Hoje você tem inteligência artificial, você tem uma gama absurda. Ontem eu conversava com uma colega advogada, ela me
citou mais ou menos 4 nomes de inteligência artificiais que eu desconhecia ainda. Eu trabalho com 2 e mais 4. Então, ontem a gente teve a notícia aí de uma inteligência artificial desenvolvida com muito menos dinheiro que os Estados Unidos, que é a chinesa, que veio com tudo. Então, não adianta a gente questionar. Nós estamos vivendo isso. E como fazer para se proteger com isso? Essa é a questão. Exato, né? E é isso. O país tem a legislação, a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente já tinha, aliás, né, vale destacar isso, né, legislações ligadas a dados, né, quando a gente pensa em correspondência de correio, né, então Sim. a pessoa violar, abrir a carta de outra pessoa já era considerado crime, né? Quando a gente entra nessa era tecnológica, eu me lembro bem, várias jurisprudências, vários juízes falando que, olha, se entrar no e-mail da pessoa é a mesma coisa que violar uma carta, então se usava uma legislação... E você olha, quando a gente para pensar que a gente tem as delegacias especializadas para crimes cibernéticos, nós não temos isso aqui em Batatais, né? E assim, a maioria das cidades do país hoje tem. E tudo bem que está digitalizado, você pode entrar no seu computador e fazer isso, só que não é fácil. Nós que advogamos isso, tudo bem, você faz isso, você está lá no seu dia a dia. Mas para a grande maioria das pessoas isso está muito distante. E é importante a gente pensar também que o Brasil é pioneiro nessa legislação e a gente volta no tempo com o Código de Defesa do Consumidor, que foi um grande avanço. Quando você lembra, quando todo mundo aqui vai lembrar, tem um cara, você comprava uma roupa, você comprava uma comida, e você ia reclamar e você voltava embora com a mesma comida, com a mesma roupa, porque você não tinha para quem reclamar e você não tinha base legal para fazer essa reclamação, né? Então, quando veio o Código de Defesa do Consumidor, foi um avanço e nós temos, eu falo assim, eu penso muito nesse momento, eu sou uma pessoa que defendo muito a legislação brasileira, porque nós temos a legislação mais avançada do mundo. A Lei de Proteção Geral de Dados no Brasil, ela é mais avançada do que a da União Europeia, e ela está a anos-luz da dos Estados Unidos, que são as 3 vertentes que nós temos. Tem uma no Brasil, uma na União Europeia, que são os exemplos, modelos, né, modelo para mim, e uma nos Estados Unidos. Então, assim, a nossa é muito boa, só que os crimes eles são muito mais rápidos que a legislação. Exato. Eles se adaptam muito mais rápido às tecnologias. E aí a gente vê sempre isso, né? A legislação literalmente correndo atrás para tentar... Mas por quê? A legislação, ela é baseada, principalmente, ela é baseada em vários fatores. Mas são fatores culturais, são fatores do costume das pessoas. Então, assim, o direito, ele não é inerte, ele vai evoluindo conforme a civilização vai evoluindo. Só que é um conjunto de ações. Você imagina, nós temos um país de dimensões absurdas, geograficamente, coisa de louco, e você com costumes regionais, e você ter que fazer um compilado disso e fazer uma legislação para isso. Assim, é mais difícil do que fazer uma brincadeira, que quase beira mau gosto, do que fazer uma vacina para a Covid, por exemplo. Porque, assim, a gente corre contra o tempo, mas os crimes estão aí. O vírus está aí, como se fosse um crime, né? É um paralelo que a gente faz. Exato. Porque é muito rápido. O criminoso, enquanto o legislador está lá fazendo grupos de estudo para ver qual região que está acontecendo, quais são os crimes, o que nós vamos colocar aqui na lei, né? Quando você vê a exposição de motivos da legislação, você entende isso. Como que nós vamos proteger o cidadão dos crimes? Mas o criminoso já tá comendo pelas beiras há muito tempo. Por isso a jurisprudência também é importante, né? Porque às vezes ela consegue superar essa dificuldade da atualização da legislação. E aí, você tocou no fato. Por exemplo, há 3 anos atrás, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados em 2018. Mas há 3 anos atrás, que praticamente ontem no mundo, né, a gente comentando assim, em termos de leis, quando era aplicado um golpe de Pix ou um boleto, você recebeu um boleto, foi lá e pagou, tal. Quando você tinha essas ações, quase na sua totalidade se perdiam essas ações. Tá? As coisas foram mudando. Por quê?
Porque vamos imaginar como é que funciona, vamos dar um exemplo, como é que funciona o golpe do Pix. Você recebe um telefonema, ou um e-mail, ou uma mensagem de banco, normalmente do banco que você tem conta, com os seus dados, dizendo para você passar um Pix para o seu filho, que trocou o número de telefone, que não consegue acessar naquele momento, e aquela coisa é urgente que pega a pessoa no lado emocional. A pessoa faz esse Pix. Tá? Então, você entrava na justiça e falava, não, mas foi a sua atitude, você que fez errado. Só que, com a Lei Geral de Proteção de Dados e o Código de Defesa do Consumidor, como é que o golpista teve acesso a esses dados? Então, as empresas, os bancos, aqueles detentores de informações da pessoa física, eles têm obrigação de cada vez mais proteger os seus dados, porque seus dados valem ouro, por isso que a gente falou lá no começo. Laura colocando uma questão interessante, né? De recentemente aí a gente está vendo as pessoas vendendo a íris, né? Que seria como a nossa impressão digital. Muita gente entrou na fila lá, né? Para vender a imagem da íris por R$700 e sem se tocar da gravidade disso, né? Que está vendendo um dado pessoal importantíssimo e que a gente não faz ideia de como isso pode ser usado. Olha, quando eu li essa notícia, né? Eu vou falar uma coisa que eu viajei assim, numa distopia mesmo. Eu imaginei eu conversar com alguém com o meu olhar pelo computador. Me deu uma sensação horrível. Né? E as pessoas estão fazendo achando que é brincadeira. E não é brincadeira. Porque vai tomar uma proporção. Por exemplo, é simples. Eu falo assim, faça uma coisa simplesinha. Pega lá, todo mundo tem uma inteligência artificial no seu celular hoje, no seu computador. Digite, porque assim, a inteligência artificial parte do pressuposto que você precisa saber perguntar para ter a resposta mais adequada. Ok, isso não é no marketing, no direito, qualquer coisa, tá? Faça a seguinte pergunta, digite o seu nome, quem é Luciano, e veja a resposta. Né? Eu já encontrei com o meu nome, que é enorme, que é Patrícia Dross, eu já me encontrei com quatro especialidades diferentes, nenhuma ligada na minha área. É uma besteira isso, é um exercício bobo, mas olha o alcance que essas coisas vão tendo e aí parte para a íris, porque impressão digital e íris acho que são as únicas coisas que são únicas no mundo, salvo o contrário, o que eu aprendi. Então, olha a gravidade dessa situação. E exatamente isso, né? A gente via aí em algumas repartições públicas os sujeitos lá, né, que tinham feito o dedo, né, em silicone para que outra pessoa batesse o ponto. Não, e os crimes ela, que você né? vai num lugar e foi a íris da pessoa, daquela. Exato. E aí a gente fica pensando nisso, né? Olha, se o sujeito tem esse dado tão importante que é a íris, pode-se aí, né, como um exemplo que a gente deu, fazer uma lente de contato e passar desapercebido. A gente tem visto... Ou praticar um crime. Exato. A biometria facial, né, que seria uma ferramenta intocável, né, que você faz a validação em banco, etc., de pessoas utilizando isso com foto do sujeito, né, amplia a foto, coloca o celular lá na cara como se fosse uma máscara, né, para utilizar. O quanto a gente está caindo cada vez mais em estruturas tecnológicas de golpe. E você não vai longe. Por exemplo, nós estamos conversando aqui, e se nós dois, isso daí todo mundo já teve essa experiência. Se nós dois resolvemos conversar aqui, né, no seguinte sentido, olha, amanhã eu vou a São Paulo comprar um apartamento. Quando eu chegar em casa, o meu celular só vai me mostrar apartamentos em São Paulo. Todo mundo sabe que é assim. Eu não descobri a América nem nada, todo mundo sabe disso. Então, até onde vai, até onde nós estamos protegidos? Nós não estamos protegidos de forma alguma. Aí a pessoa fornece o CPF, o RG, a íris, entendeu? Então, assim, você não está protegido dentro de casa. Não tem, a gente continua a falar, por exemplo, no caso, não se fala sobre mortes quando ocasionadas com suicídio, justamente para não ter esse gatilho. Isso é uma situação que a gente, desde criança, a gente aprendeu, né? Mas você está dentro, com o seu celular, ele está te ouvindo tudo. Então, a gente precisa, e por mais que a legislação ela vá atrás, a gente, é aquilo que nós falamos, caminha a passos mais demorado, porque o golpista sempre está na frente.
Exatamente. Só que o golpista está com nome, sobrenome e CNPJ. A gente tem que prestar atenção nisso. E não só o golpista, né? A gente tem que entender também que é justamente isso, né? A gente está numa cadeia hoje que a gente está preocupado com o golpista, mas você pega uma Big Tech aí que tem todos os seus dados, que vende isso, como a gente estava falando, né? Para te estimular a compra, para te incentivar. Você hoje, se você entrar em qualquer plataforma, você consegue comprar uma lista com nomes de qualquer ramo. Não é uma coisa fantástica. Você está errado, é crime, tem indenização, sim, mas até isso tudo acontecer, foram nomes já divulgados. Voltando no tempo só, quando a lei saiu no Brasil, eu me recordo que em 2018, o Facebook foi condenado a pagar 5 bilhões de dólares por divulgar dados de 87 milhões de usuários. Agora, eu fico imaginando, uma empresa que teve essa divulgação, que pagou esse valor, e que continua, né, com ações. Olha o quanto de dinheiro isso não faz, o quanto que os nossos dados não valem dinheiro. Né? Quantas pessoas no seu celular você recebe telefonema da Claro, da Vivo, de toda plataforma de telefonia. Se você procurou um apartamento, sei lá, de algum lugar, no outro dia tem 200 corretores te ligando. Então, alguém está sendo comercializado seus dados, não tem conversa. Exato. Do quanto a gente tem dados circulando sem autorização. Ele dá um exemplo que até a gente falava aqui no intervalo, que é sujeito, sei lá, tem uma dívida lá com o banco. O banco vende, entre aspas, ou coloca uma empresa de cobrança para, né, cobrar essa dívida, mas teus dados vão juntos, né? Isso. E muitas vezes você acaba aí com esses dados circulando. A lei proíbe isso. A lei proíbe isso. Então, como a gente estava conversando no intervalo, hoje, passado alguns anos da promulgação da lei, existem algumas ações, e são várias ações, e já existe um consenso na Justiça que a responsabilidade é de quem forneceu. Porque a gente vinha trabalhando de uma forma assim, você levou o golpe, o problema é seu. O bandido é essa pessoa ali que a gente nunca vai encontrar. Na verdade, tem que responsabilizar o banco, aquele prestador de serviço que comercializou suas informações. Tudo bem, o banco não faz esse serviço, ele passou para uma empresa. Mas ele tem que ter um aval seu, tem que ter um aceite. É como uma nota de crédito. É a mesma coisa que você receber informações. Vamos imaginar de uma fornecedora de telefonia, você recebe um dia, 2 dias, tal. Ela tem que ter seu aceite, porque senão cabe ação. Cabe ação contra Pix, cabe ação contra esses telefones que ficam te atormentando não sei quantas vezes no dia. Existe quase que uma cartilha para você montar, para você se preparar para entrar com ação, porque esse tempo que é gasto contra você, que é contra você, né, mais o teu prejuízo, isso tudo vale dinheiro. Exato. E precisa entrar com ação, porque é só assim que funciona. E cada vez mais a gente percebe as pessoas entrando e principalmente ganhando essas ações. Isso, porque é o que a gente vem comentando. Toda lei ela vai atingindo a maturidade. Então, e é importante porque se você não reclama, se você não entra com ação, as coisas... O que o judiciário entende? Que está tudo bonito, que está tudo bem. Né? A gente brinca, o melhor contrato é aquele que a gente nunca precisa usar. Exato. Mas no caso não. Então existe a lei, existe o problema e você está sendo incomodado com isso, você precisa reclamar. Porque só assim que a gente vai ter essa dinâmica de amadurecimento da legislação. E é interessante alertar para isso, porque a legislação amadurece e, ao mesmo tempo, essa ação acaba sendo inviabilizada, né? Porque, como você colocou, das Big Techs, enquanto a coisa está me dando lucro, né, o prejuízo, a multa, a ação que eu tenho é menor do que o lucro, eu vou continuar fazendo errado. Exatamente. Para você ter uma ideia, isso é um caso específico, com uma filha minha. A questão do Pix, isso aconteceu com ela mora fora, ligou, ela caiu no golpe do Pix, tal, e nós explicamos qual era o roteiro para ela fazer junto ao banco, sem entrar com ação, administrativamente. E ela seguiu lá a cartilinha que a gente fala, né, para fazer, e o banco imediatamente ressarciu.
Por quê? Porque outros vieram antes dela, entraram com a ação, então o banco já sabe que é perdido. Então, entre você estender isso, ficar lá no passivo do banco, contar pontos e não sei mais o quê, enfim, ele já vai e te ressarce. Para a gente foi um sossego, para ela foi, mas tem o caminho certo para fazer isso. Então, a gente precisa reclamar. Parar de ser assim, quase conivente com o golpe, né? É uma pena a gente falar isso. Não é delicado falar isso. Mas a gente precisa reclamar sempre. José Felipe, também com uma questão interessante, né? A gente falava dessa distância da legislação com o crime, com o abuso, etc., né? Que a gente está sempre nessa disputa aí de gato e rato. E ele coloca justamente isso. Enquanto se estava, né, lutando na questão pontual, né, de golpes e etc., era uma coisa. Mas hoje a gente briga com as Big Techs. Eu estava falando da questão do Facebook, do vazamento de dados. Como é que a gente vai conseguir vencer essa luta de Davi e Golias? Ainda mais com uma pressão mundial que distorce a questão, né, de se ter uma legislação que regule essas estruturas com um discurso de pseudocensura. Bom, eu acho que é sempre você exercendo o seu papel de cidadão. É uma briga de Davi com Golias mesmo, mas você tem que... Porque é só assim que a gente muda. Nós tivemos uma decisão há uns anos atrás, e você falou isso agora, eu estava lembrando. A gente está falando muito de golpe e tudo mais, mas a gente tem que lembrar que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela também não, ela abrange toda pessoa física, tá? Então, assim, a pessoa que trabalha na empresa, eu estou falando isso, eu advogo para a empresa há 25 anos, eu advogo em outras áreas, mas também. A gente advogava de uma forma há 25 anos atrás, hoje a gente advoga de outra forma. Por quê? Porque você precisa ter cuidado com o seu funcionário. A empresa precisa ter esse cuidado. Então, você tem, por exemplo, você tem critérios de sigilo daquilo que você faz ali, mas você tem que ter o critério de sigilo para falar da informação do seu funcionário também. E às vezes não é de propósito, não é uma coisa, não é na má fé, não é isso. Mas você tem dados que você passa, por exemplo, no Ministério do Trabalho, existe lá um mediador. Você obrigatoriamente, da legislação, isso você passa dados para o CAGED, mediador do Ministério do Trabalho, com informações de cada funcionário, admissão, demissão, ASO e tudo mais. Isso toda empresa é obrigada a fazer. Ok. Você precisa ter cuidado com esse vazamento de dados. Você precisa saber de quem você comprou o seu sistema. Por isso que é muito importante você sempre ter uma estrutura, ou pelo menos consultar um advogado, consultar uma pessoa que trabalha na área de tecnologia, esse grupo tem que ser idôneo. Porque você pode ter problema, o seu funcionário vai ter problema e a empresa também vai ter problema. Eu estou falando isso pelo seguinte, há uns anos atrás eu comecei a falar assim, a H&M é uma rede de lojas enorme, tem na Europa, tem nos Estados Unidos, eu já fui em uma na Colômbia até. E eles vazaram dados sobre questões pessoais dos seus funcionários. E o que aconteceu? Houve uma ação muito grande, né, e eles pagaram assim, uma fortuna tanto para o Estado, nos Estados Unidos, quanto para os seus funcionários, porque precisa ter esse cuidado. Questões de gênero. Então, eu acho que nós estamos num momento hoje de ver que, assim, independente de governos, que nós não podemos mais retroceder. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio de encontro a essa situação. As pessoas vão passar. Os nossos comportamentos, os nossos costumes, nós já tivemos essa evolução, já foram conquistas. E dessas nós não podemos abrir mão. Exato. E, de fato, não é? Ela é uma legislação intrincada, tenta cobrir várias questões, a gente sempre percebe que a criminalidade trabalha na brecha da lei, né? Mas é importante isso, divulgar, acionar profissionais, fazer as ações, porque é o que a gente disse, enquanto estiver dando lucro, as pessoas vão continuar agindo contra a lei. A partir do momento que isso começar a dar prejuízo, aí a lei se regula. E eu vou complementar. A gente tem que olhar, eu penso assim,
a gente sempre tem que trabalhar com a legislação do nosso lado, trabalhar com o que a gente tem. Não ficar na utopia de, se eu tivesse. Não tem jeito, você tem que trabalhar com o que você tem. Eu imagino o seguinte, e eu penso hoje, eu vou procurar trabalhar com a empresa, com o banco, com o prestador de serviço que melhor me atenda, que mais me proteja. Então, isso tem que ser um norte para a empresa, para o prestador de serviço. Esse norte de ser o mais ético com aquela pessoa que tem confiança com você, o seu cliente. Então, isso virou um fator de marketing, inclusive, e que eu acho muito importante. Se eu trato bem o meu cliente, se eu trato bem o prestador, é essa pessoa que eu quero como prestador. Né? Então, a gente tem que ter a ética, inclusive, nessas relações. Exato, começar a interagir com empresas que tenham essa conduta. Perfeito. Patrícia, gratidão pela participação conosco. Espero que a gente aí tenha sensibilizado as pessoas para esse tema, né, que elas comecem a pensar cada vez mais, e fica sempre o convite aqui para interagir com a gente. Eu que agradeço muito sempre. Para mim é sempre um prazer. Eu acho que a gente cumpre uma função social em expor que nós não somos donos da verdade. A gente está, cada dia, como a lei geral, a gente está aprendendo e amadurecendo. Mas sempre é um prazer estar aqui e passar um pouco do que eu sei, para que outras pessoas possam, de repente, ter aí e falar, nossa, aconteceu isso, preciso ver. Então, eu que agradeço sempre.